Quem é que decide o que você vai estudar na sua formação em educação física? As novas diretrizes curriculares são tão novas assim? É o que você vai ver hoje em mais um episódio de Educação Física S.A. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre educação física, negócios, mundo do trabalho, na nossa temporada que está discutindo formação profissional. E hoje, um episódio que vai dar pano para manga, porque nós vamos falar sobre as novas diretrizes curriculares dos cursos de educação física. Quem é que decide o que você vai estudar na sua formação? Vamos conversar sobre isso agora, como isso é decidido. E eu já começo dando a palavra aí para o meu parceiro de apresentação, meu amigo Kleber, dar aquela introdução caprichada para a gente entender o que são essas diretrizes curriculares e, mais ainda, as novas diretrizes curriculares. Pois é, André, quem é professor de educação superior com certeza está provavelmente arrancando os cabelos por causa da nova mudança que houve nas diretrizes curriculares do curso. Quem é estudante provavelmente está arrancando os cabelos porque não sabe como é que vai ficar o seu currículo, se ele vai ter que ficar mais um ano e mais 6 meses, ou se ele vai conseguir terminar no prazo que ele previu inicialmente. E quem está trabalhando deve estar se perguntando, afinal de contas, se isso vai ser bom, se vai ser ruim para a área, quais serão os efeitos. Então acho que a gente tem que começar se perguntando, afinal de contas, o que é isso, né? O que são essas diretrizes curriculares, o que elas fazem, quais são os efeitos que ela tem para a formação em educação física, que é o tema aqui da nossa 4ª temporada. Então, como o nome sugere, né, diretrizes curriculares nacionais são parâmetros genéricos, bastante genéricos, que o Ministério da Educação apresenta para as universidades a fim de tentar oferecer ali uma baliza a partir do qual os cursos de graduação devem se orientar. Então, vários cursos têm as suas diretrizes e a educação física também tem as suas. Eu tenho até uma curiosidade histórica aqui, uma pequena digressão, que ao longo as faculdades de educação física existem desde o final da década de 20. Então, quer dizer, já tem mais de 100 anos que a gente tem formação em educação física em nível superior, né? A primeira diretriz curricular nacional começou em 1939. De lá para cá, nós já tivemos 6 diretrizes, contando com essa primeira. Então, a última que está vigorando atualmente, ela é o 6º documento que implementa mudanças na maneira que se forma um profissional de educação física, né? E no século XXI, em particular, nós tivemos 2, uma de 2002 e agora essa última de 2018. E sempre que ela eu falo delas porque eu testemunhei, né? Eu vi a de 2002 e estou vendo agora a de 2018. Sempre que uma diretriz ela é promulgada, ela gera muita confusão, muita resistência, muita polêmica. Pelo menos foi assim nessas 2 últimas, né? A de 2002 e a de 2018. E com essa de agora também não é diferente, a gente vai depois falar sobre isso, né? Mas então, André, as diretrizes, assim, para a gente dar esse panorama geral, é isso. As diretrizes são esses parâmetros genéricos que mais ou menos dizem como que tem que ser a faculdade de educação física, né? Depois que você comentar aí sobre isso, como é que você vê essa coisa das diretrizes, eu quero depois comentar especificamente sobre essa última, que está sendo mais polêmica, o que ela diz na verdade e o que dizem sobre o que ela diz, porque são 2 coisas diferentes, né? Maravilha. Então eu vou apimentar o negócio aqui. Primeiro, 6 diretrizes em 100 anos, pouco. Na minha opinião, pouco. Entendeu? 6 em 100 anos. Então, mas eu vou apontar uma tendência. É claro que as coisas não mudaram tanto, por exemplo, da década de 1920 para 1930. Na verdade, mudaram, né? A gente, inclusive, temos um ponto de contato aí na história e a gente vai, inclusive, investigando e vendo como muita coisa mudou nesse período da industrialização do Brasil, etc., né? Mas não vou fazer uma nova digressão, não. Mas só para dizer o seguinte, a tendência com as transformações mais rápidas que vem acontecendo é que nós tenhamos mais diretrizes num período menor de tempo, e esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, que eu acabei de citar, talvez existisse uma demanda reprimida por diretrizes, porque 6 diretrizes em 100 anos, algumas já deveriam estar bem defasadas, não é mesmo?
porque a formação vai mudando, você entra na sala de aula, você vê alunos diferentes, a gente tem discutido aqui em diversas temporadas, em várias temporadas do nosso podcast, que estuda educação física, trabalho, negócio, etc., justamente isso, como que às vezes o aluno sente que aquela formação que ele está tendo naquele momento não dá conta de determinados desafios, né? Que não só que o mercado impõe, que a vida, que a nova conformação social impõe, né? Incluindo nela o mercado ou não. Então eu acredito que nós tenhamos mais para frente, digamos, mais diretrizes, talvez num período menor de tempo, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto você falou que as diretrizes são bem, digamos assim, amplas, né, bem ampliadas. E talvez assim deveria ser, porque dentro das diretrizes, inclusive, inclui essa questão do Brasilzão, que é um país de dimensões continentais, essa questão de algumas regionalidades importantes, né? Então, do ponto de vista de, sei lá, talvez em cidades, né, que você tem litoral, você tem a possibilidade de ter disciplinas de surf ou de outras modalidades que envolvam o uso do mar, práticas físicas no mar, comparado com outros lugares, outras localidades, onde você, né, para o interior do Brasil, onde as regionalidades sejam outras, né? Ou seja, dá conta de abarcar a questão regional, mas também mantendo alguma coisa que preserve, digamos, essa diretriz, essa qualidade na formação para esses alunos, né? Então são os dois pontos principais que eu coloco aí. Se essa diretriz está deixando todo mundo ou cair o cabelo hoje, cabelo em pé, saibam que vai ter mais, né? E talvez tenha que ter mesmo de tempos em tempos, né? Você sabe, André, que eu acho que você está sendo muito otimista, porque, veja bem, as diretrizes que tem atual, que estão vigentes, elas são de 2018, e a anterior foi de 2002. Então se passou um período aí de quase 15 anos, mais de 15 anos entre uma e outra. Mas que a galera não faz porque dá muito trabalho, eu acho, né? E outro aspecto que deveria ter, mas vamos empurrando até onde dá, e quando não dá mais a gente, né? Por que eu digo isso? Porque o século XXI, ele tem testemunhado mudanças no mundo do trabalho, não apenas do trabalho da educação física, mas do trabalho de todas as profissões, muito profundas e muito aceleradas. E essas diretrizes, na minha opinião, entre 2002 e 2018, elas, digamos assim, demoraram a reagir a essas mudanças. É claro que as universidades talvez... porque elas podem mudar os currículos também independente das diretrizes, né? Elas vão ter que seguir a diretriz que está vigente, mas elas têm uma autonomia. Mas então, ou seja, elas demoraram a surgir uma nova diretriz, e eu acho que a próxima vai demorar também, ao contrário do que você está colocando. E outro aspecto que eu acho que é importante para reforçar esse meu ponto de vista é que se você comparar as diretrizes de 2002 com as diretrizes de 2018, que é atual, você vai perceber que pouca coisa mudou. Entende? Não tem uma mudança assim drástica. Algumas pessoas, até depois a gente vai comentar sobre isso, elas percebem essas novas diretrizes como uma coisa assim, quase como que um apocalipse. Mas se você se ater ao que está escrito no documento, você vai perceber que é muito parecido. Por exemplo, o documento ele diz lá que os cursos de graduação têm que ter 3.200 horas, cursos de graduação em educação física. Só que já era assim, desde a diretriz anterior. Lá fala também que o estágio tem que ocupar 20% da carga horária total do curso. Também já era assim no anterior. Então você percebe, depois a gente vai falar sobre as mudanças, o que mudou, mas as mudanças são muito pequenas, entende? Então, ou seja, tudo muda para que nada mude. Mas vamos polemizar. Será que num ponto, né? Porque a gente sabe que diretrizes, currículos são instrumentos de poder, né? Eu até falei, quem que está decidindo o que o nosso ouvinte, né? E o que nós, por exemplo, quem decidiu o que nós estudamos na nossa graduação, sobre a nossa formação, e quem está decidindo sobre os próximos, né? Então, será que nesse mundo de disputa política muito forte, pouca coisa não é muita coisa? Entende? No sentido de você ter que entregar, às vezes, uma mudança. Você vai falar sobre as mudanças daqui a pouquinho, de você ter que entregar, e a gente sabe, né, que a escrita de normativas, diretrizes, etc., a própria organização da escrita pode, uma pequena mudança em alguma palavra de uma diretriz, pode abrir margem para muita coisa, né? Então, talvez, nesse mundo das diretrizes, por isso que tem todo mundo muito empolgado, né, com isso, né, os ânimos estão acirrados,
talvez pouca mudança já seja muita mudança. Claro, do ponto de vista político, mas pode ser também algo, sem correr o risco de me deixar em situação difícil aqui, pode ser às vezes um pouco de mesquinhez também, ou de dificuldade das pessoas que estão ali, talvez ou fazendo uma tempestade em um copo d'água, ou brigando muito por pouco, né? Rapaz, eu receio de que role aí uma espécie de noia delirante. Superinterpretação. Né? Quer dizer, as pessoas, justamente porque, pelo receio do que você está dizendo, de que a mudança de uma palavra pode ter consequências muito amplas e profundas, pelo receio de que seja assim, isso gera uma reação, na minha opinião, um pouco exagerada. Entende? Porque eu sempre costumo brincar dizendo, André, que se você muda as palavras, você não muda o mundo. Experimenta chamar um cachorro de gato para ver se o cachorro vai miar. Ele não vai. Entende? Então você não muda a realidade simplesmente mudando os nomes pelo qual você nomeia a realidade. Então, às vezes esses documentos fazem umas trocas, assim, uns malabarismos linguísticos, mudando a palavra, mudando o conceito, justamente na expectativa de que essas mudanças desencadeiem uma transformação de médio prazo grande e profunda. Mas dificilmente. Até porque os professores que vão continuar dando aula nas faculdades superiores são basicamente os mesmos. Entende? Por exemplo, eu ingressei no Serviço Público Federal para dar aula em 2008. Né? E agora na universidade onde eu trabalho atualmente em 2013. Ou seja, eu peguei a diretriz anterior e agora estou lecionando na diretriz nova. O meu modo de dar aula mudou por causa da diretriz? Não, ele até mudou por outras razões, entende? Quer dizer, independente das diretrizes. Então os professores eles não vão mudar por causa de um documento, entende? Perdão. Isso a gente percebe dentro da educação física em diversos aspectos, não só no ensino superior, né? A gente está discutindo aqui as diretrizes curriculares dos cursos do ensino superior, mas a gente já vê também tentativas na escola básica, em outros espaços de ensino, e é exatamente isso, né? As pessoas são as mesmas. Então, um ponto que se discute, que se discutiu muito, por exemplo, na escola básica, mas que eu não vejo muito isso no ensino superior, talvez você possa me falar, especialmente no ensino superior público, a gente teria, por exemplo, que preparar os professores para essas novas diretrizes, se tiver mesmo, né, eu preciso mudar o jeito que eu dou aula, ou eu preciso mudar o jeito que as coisas acontecem por conta das novas diretrizes. Isso tem que vir com capacitação. E me fala um pouco da sua realidade, assim. Eu não vejo tantas capacitações no ensino superior público, a não ser aquelas que ou os professores buscam por conta própria, porque eles querem se capacitar na área A, B, C ou D que eles gostam de fazer, né? Não sei como é que é. Por exemplo, em todas as instituições privadas onde eu trabalhei, todo início de semestre tem semanas de capacitação. Todo início de semestre. Então, são duas por ano, onde a gente vai estudar, por exemplo, vai ser novas diretrizes curriculares, vai ser ENAD, vai ser metodologias ativas de educação, ou seja, todo semestre tem capacitação. Como que isso funciona no ensino superior público? E se no caso das novas diretrizes curriculares, por exemplo, como você diz que muito barulho por nada, pouca coisa mudou, seria necessária uma capacitação dos professores do ensino superior para a implementação dessas novas diretrizes? Você acha que deveria existir? Ou cara, eu acho toca que o barco? Eu acho que não teria que ter capacitação. Por quê? Porque eu não vejo grandes mudanças. Quer dizer, por exemplo, a gente está gravando aqui em abril de 2023. E nesse momento, a opinião pública está discutindo muito a questão do novo ensino médio, que foi a mudança curricular que aconteceu há uns anos atrás com relação ao ensino médio. Essa mudança do ensino médio foi grande. Sim. Ela propunha uma maneira de organização do ensino médio totalmente diferente. Né? E até por isso agora ela está, inclusive, suscitando muita reação. Pelo que os especialistas e os estudiosos do assunto dizem, ela vai ser mais negativa do que positiva, tem poucas vantagens nela, na verdade, tanto que existe uma expectativa de que isso seja revogado e de que volte ao modelo anterior. Mas aí a gente está falando de uma mudança que foi muito grande na forma de organização. No caso específico das diretrizes curriculares, basicamente o que mudou foram só duas coisas, tá? Para se ater ao essencial. Primeiro, o ingresso agora é único. Então, ou seja, a licenciatura e o bacharelado vão entrar no mesmo curso durante 4 semestres,
A metade do curso eles vão cursar juntos e a segunda metade eles vão se dividir. Quem escolheu a licenciatura vai para a licenciatura, quem escolheu o bacharelado vai para o bacharelado. Antes não era assim. Antes quem era da licenciatura já começava separado, quem era do bacharelado começava por outro lado. Então, mas isso que é interessante, só para o pessoal às vezes mais velho que está assistindo a gente, né? Antes era assim, porque quando eu entrei, você entrava para educação física e você fazia lá os primeiros 4 semestres, e depois você optava licenciatura ou bacharelado. Ou seja, voltamos ao que era antes, né? Não foi uma mudança necessariamente, né? Isso, foi tipo exatamente. Um retorno. É por isso que eu estava brincando aqui antes, dizendo, tudo muda para que nada mude. Entende? Porque no final a gente está andando em círculos. Porra. Isso diante de um cenário que a gente falou no século XXI, em que o mundo do trabalho está sofrendo transformações profundas. Então, ou seja, aquilo que realmente é preocupante com relação à formação em educação física, de nenhuma maneira está enfrentada aí nessas diretrizes, entende? E eu acho que não estará na próxima. As universidades, a minha expectativa, André, é de que as universidades, especialmente as públicas, né, em que os professores têm mais condições de trabalho, de poder se dedicar a pesquisar, estudar, etc., elas deveriam assumir um protagonismo nacional com relação a repensar o paradigma de formação em educação física e não ficar esperando que o MEC faça isso. Até porque, por força constitucional, as universidades são autônomas. Tanto que as diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos, elas têm um caráter genérico. Elas não dizem exatamente como é que tem que ser o currículo. Elas estabelecem algumas diretrizes, alguns parâmetros. Então, o estágio tem que ter 20%, o curso tem que ter 4 anos, tem que ter 3.200 horas, vai ser entrada única ou separada. São diretrizes muito genéricas. Agora, dentro disso, o que as universidades fazem tem um espaço de manobra enorme. E o que a gente vê nesses 100 anos, né, de formação em educação física, desde o final da década de 20 até os dias de hoje, na verdade, são pequenos aprimoramentos num modelo que é basicamente o mesmo. Só que isso funcionou durante muito tempo. Só que eu acho que agora, no século XXI, no momento que a gente se encontra, a gente está diante de transformações muito brutais do mercado de trabalho. Entende? Não existia a ideia de que um professor trabalhava de casa com 20 mil alunos. Entendeu? Isso reorganiza o mercado de trabalho de uma forma inimaginável. E quais serão as consequências disso para quem trabalha, para quem está se formando para trabalhar no futuro? Então eu tenho a impressão que as universidades não estão suficientemente dedicadas a isso. É claro que tem várias pessoas que estão super preocupadas com isso, pesquisando sobre isso, escrevendo artigos, ensaios e documentos, mas eu acho que não é suficiente, entende? É preciso uma orquestração coordenada dessa massa crítica que está instalada nas universidades públicas para pensar novas soluções. Eu acho que as soluções do século XXI terão de ser muito diferentes daquelas que foram adotadas para a formação no século XX. Inclusive, para eu fazer a minha contribuição final aqui, eu já vou até abrir o horizonte para as próximas diretrizes, porque essas a gente já apresentou, não são novas diretrizes, é o retorno, né? A volta dos que não foram. Agora, para as próximas diretrizes, com base em tudo isso que você apresentou, eu acho que devam ser diretrizes que deem conta das fortes transformações que o mundo está sofrendo nos últimos tempos, e aí sendo bem assim, pragmático e para pontuar o que deve ser inserido aí, né? Essa questão de trabalho remoto e trabalho online dentro da educação física, né, é uma realidade muito grande. E você precisa controlar de alguma maneira, colocar, como você mesmo falou, né, dar autonomia das universidades, mas tentar direcionar, no sentido de diretriz mesmo, sobre como isso vai acontecer. Eu acho que tem os pesquisadores da educação, tem muita gente pesquisando as novas tecnologias. Tem que entrar essa questão de inteligência artificial na educação física, como que isso está acontecendo e como que isso pode acontecer, sabe? Porque são questões que já estão batendo a porta de maneira forte, de maneira rápida, né? Inclusive, pode até merecer para o futuro... Nós já tivemos episódios que nós discutimos isso, mas logo depois teve o chat GPT, então a gente já pode entender um pouco em como que essa questão da inteligência artificial está mexendo com uma série de empregos com os quais as novas tecnologias não mexiam antes, inclusive a educação física. Então eu acho que as novas diretrizes, as novas futuras, que podem vir para frente,
tem que levar em consideração essas questões. Tem outras que eventualmente podem surgir até lá, porque a gente está falando de transformações rápidas. Então, se for demorar mais 10, 12, 18 anos para as próximas diretrizes, por isso que você falou que eu sou otimista, mas eu acho que a gente vai ser empurrado, sabe? Não é uma questão da gente querer fazer diretriz o tempo todo, mas eu acho que a gente vai ser empurrado por força da necessidade a novas diretrizes num tempo mais breve do que essas. E André, sabe que uma preocupação também que eu tenho, que eu acho que vários professores com quem eu tenho conversado têm, é que a resistência da universidade de implementar mudanças mais drásticas com relação ao modo de ensinar, com os modelos de formação praticados junto aos estudantes, corre o risco de fazer com que a universidade se torne obsoleta. Obsoleta e desinteressante e irrelevante socialmente. Isso já acontece em algumas áreas. Eu acho que em alguma medida também começa a acontecer na educação física, que é uma geração mais jovem que olha para a universidade, para a formação formal que as universidades oferecem, com certo desprezo. Porque o cara fica ali 4 anos assistindo aula e no final ele tem a sensação de que não aprendeu nada. Ao passo que existem várias outras coisas aí disponíveis na sociedade que ele tem o sentimento, eu não digo que ele tenha razão, mas esse é o sentimento dos jovens, dos mais jovens, né? Ele tem o sentimento de que ele aprende muito mais fazendo um curso específico com um cara na Hotmart, assistindo um determinado canal no YouTube. Então, quer dizer, a universidade vai perder para isso parada, sem reagir, sem tentar se atualizar, sem tentar incorporar novas maneiras de ensinar. Então, eu acho que as mudanças no currículo, elas precisam ser, no caso do currículo de educação física, elas precisam ser muito grandes, muito profundas, dadas as transformações muito brutais que têm acontecido. E uma outra coisa que eu diria, essas mudanças têm que ser permanentes. Não é de 10 em 10 anos. É permanente, porque o mundo está muito acelerado. Não dá para a gente esperar as próximas... A última foi em 2002, ali em 2018. Vai ter que esperar até 2020, até 2032 para ter a próxima mudança? Não é? Exatamente. Bom, pessoal, fica aí então para vocês comentarem no nosso canal do YouTube, também nas nossas plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcasts. Qual que é a sua opinião, né, sobre esse assunto? Como você vê a sua formação hoje com as diretrizes atuais, né, para a gente decidir, na verdade, conversar, discutir sobre a nossa área, que é a proposta aqui do nosso canal Educação Física SA. Eu vou deixando o meu abraço para vocês e palavra aí com o meu amigo Kleber para encerramento. Valeu, galera. Grande abraço para vocês aí. Uma ótima semana de trabalho. Sobe o som. Valeu! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.